Foco na Bíblia, Marcos capítulo 3, verso 31. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. E muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelo que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Marcos 3, 31 até o 35. Então Jesus estava dentro da casa, muitas pessoas ao redor dele, e os seus parentes, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos chegaram para levá-lo à força, foram buscá-lo. E por que eles assim fizeram? É porque eles achavam que Jesus não estava bem da cabeça, né? No mesmo livro de Marcos, mesmo capítulo 3, verso 21, fala assim: E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si, ou está sem juízo, perdeu o juízo, está fora de si. Então o conceito deles era este, né? A leitura que eles fizeram do ministério de Jesus, do seu começo de ministério, né? Da sua obra, é que ele não estava bem da cabeça, perdeu o juízo, estava fora de si. Então foram buscá-lo, chegaram ali diante da casa e mandaram chamar a Jesus, não é? Mas o que eu quero destacar aqui é uma regra de interpretação bíblica, interpretação do texto bíblico, né? Uma regra muito simples, que é fazer distinção entre a linguagem figurada e a linguagem literal. Às vezes a Bíblia está falando de um texto, está em linguagem literal, quase sempre, mas também existe a linguagem figurada. E as pessoas, às vezes, apenas para ignorar uma verdade bíblica, simplesmente dizem: isso está em linguagem figurada. E não é assim. Né? Muitas vezes, quase sempre, está em linguagem literal, e quase sempre é muito fácil de identificar a linguagem literal ou a linguagem figurada, como nesse texto aqui que tem as duas linguagens, né? Então, no verso 31, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Sua mãe e seus irmãos. Né? Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então Jesus na casa, chega alguém e fala: Sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão lá fora à tua procura. Isto é a linguagem facilmente de se identificar, linguagem literal. De fato, quem estava ali era a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. As suas irmãs e os seus irmãos, né? Mas prosseguindo o texto, nós vamos achar aqui então uma linguagem figurada. No verso de número 34, 33, Jesus perguntou assim: Quem é minha mãe e meus irmãos? Agora ele vai falar numa linguagem figurada. Correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mães. Então, acho que não tem nenhuma dificuldade para você compreender aqui até onde o texto está em linguagem literal e até onde está em linguagem figurada, né? Aqui nós temos que ser honestos o suficiente para identificar e dizer o texto que fala que a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e as suas irmãs estavam do lado de fora, é linguagem totalmente literal. A mãe de Jesus com seus irmãos estavam ali do lado de fora. Não é? Jesus teve irmão? Sim. 4 irmãos. Teve irmã? Sim. Pelo menos 2. O nome delas não é mencionado, nem a quantidade, mas tudo indica que foi pelo menos 2. Não é? Os irmãos são mencionados os seus nomes, né? Marcos também, capítulo 6, verso 3. Todos os textos vão estar na descrição, tá? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizava-se nele. Então aqui nós temos aqui a revelação da profissão de Jesus, né, de forma clara, direta: carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Os irmãos de Jesus, 4. E não vivem entre nós suas irmãs? Pelo menos 2. Então sim, Jesus teve irmãos, teve também irmãs. Não é demérito nenhum, né, o fato de Maria ter tido outros filhos, né? Não é demérito nenhum isso. Pelo contrário, né? Naquele tempo, a mulher que não tinha filhos, que não era considerada favorecida, e a mulher que tinha filhos era considerada favorecida, né? A Bíblia diz no Hebreus capítulo 13, verso 4,
Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então, o fato de José coabitar com a sua mulher não era um matrimônio, dentro do matrimônio, não tinha nada de demérito, muito pelo contrário. A Bíblia fala: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Né? Então, aconteceu de fato uma vida normal para aquele casal. Né? Se você observar um texto da Bíblia Sagrada, onde nós vamos encontrar, né, isso sendo dito de forma bem clara, Mateus 1:25, contudo não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Mateus 1:25, enquanto Maria não deu à luz a Jesus, José não coabitou com ela, no sentido aqui de prática matrimonial, de intimidade entre o casal. Né? Então, enquanto ela não deu à luz, ele não coabitou com ela. Né? Se ele não jamais tivesse coabitado, a Bíblia diria, né? E contudo, José jamais coabitou com ela. Né? Mas diz que só não fez isso enquanto ela não havia de dar à luz o seu filho primogênito, né? Não unigênito, e José lhe deu o nome de Jesus. Eu já disse que isso não tem nenhum demérito. Algumas pessoas tentam explicar, então, o fato desse ser irmão de Jesus. Primeiro é dizendo que é uma linguagem figurada, não é de fato irmão. Outras vezes é dizendo que o texto, quando fala de irmão, está falando de discípulo, né? Também não é assim. Se você observar na Bíblia, tem textos que distinguem a palavra discípulo e irmãos, né? João 2:12. Depois disso desceu a Cafarnaum ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então está distinguindo, né? A palavra irmãos e discípulos. E também não é parente apenas, ou primos. Né? Em Lucas 1:36, eis que também Isabel, tua prima, a palavra específica para a prima que concebeu um filho em sua velhice, e esse é o 6º mês para aquela que era chamada Esther. Ela deu à luz a João Batista, que foi mais velho que Jesus, 6 meses, de acordo com esse texto aqui. Né? Então também não era primo. Uma outra forma de interpretar é que José, quando casou com Maria, já tinha filhos, então esses filhos aqui seriam apenas de José. Eu considero isso pouquíssimo provável, muito pouco provável, porque se eles fossem filhos apenas de José, eles tinham uma idade mais aproximada com Maria e certamente naqueles 4 homens não estariam o tempo todo acompanhando ela, ou pelo menos desses textos aqui que nós estamos vendo, né? E também o fato da Bíblia jamais falar sobre isso. Não é? A Bíblia falou que Noemi era viúva, que Ruth ficou viúva. E um assunto tão importante dessa, a Bíblia, né, não teria falado nada. Eu já li a Bíblia algumas vezes, o Novo Testamento perdi a conta de quantas vezes li, e jamais ouvi, né, alguma coisa que sugerisse pelo menos que José tinha sido viúvo. Né? Não tem que se comprovar pela Bíblia, não. Pela Bíblia, não. Então também eu não acredito que se trata da viuvez. E por fim eu quero reprisar aquele verso de João de Marcos, capítulo de número 6, verso número 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Não é? Então aqui está bem claro a Bíblia descrevendo os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, e também o fato deles, a princípio, não entender o ministério de Jesus, achar que ele estava fora de si, achar que ele não estava bom da cabeça, né? que ele tinha perdido o juízo. Né? Então espero que esse texto ajude você a compreender um pouco mais da Bíblia, assuntos tão importantes, doutrinas tão fundamentais das Escrituras, e que o Senhor venha esclarecer a sua vida e te dar compreensão, né, cada vez mais daquilo que a Bíblia nos revela. Né? Só reforçando aqui o fato de Maria ter outros filhos, isso jamais tiraria o mérito dela. Né? Ela continuou sendo uma santa mulher de Deus escolhida para uma grande missão. Tá? Mas a Bíblia também não fala da ascensão de Maria, não. A ascensão de Cristo, né? E também fala do traslado de Enoque e de Elias. Agora a ascensão só mesmo de Jesus. Então que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a sua família. Então esses 3, Jesus, Enoque e Elias, que falam que eles subiram ao céu.
Ok? Deus te abençoe.